boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E assim, vamos iniciando o nosso estudo, né? O subtítulo que hoje iremos estudar é Duelo. E nós vamos começar, meus queridos irmãos, pela questão 757. Kardec pergunta: pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? E aí a espiritualidade responde: não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. Então, meus irmãos, Miramês ainda aprofunda um pouco mais essa resposta, dizendo que, além da vaidade e
orgulho, né? O homem demonstra que ele tem compreendido mal essa questão da legítima defesa, ao entender que deve ser praticada com as próprias mãos. Porque a própria lei da justiça, criada por Deus, se encarrega de defender o justo. Se defende de um ataque, então nós não precisamos nos preocupar em fazer a justiça com as próprias mãos. Com a mesma gana de matar do ofensor, a gente vai comparar-se com ele, não é verdade? E aí, desta forma, nós vamos nos tornar um assassino, piorando a nossa situação, por ser irmão de caminhada que nos ataca. Matar, então, é aquele costume digno dos bárbaros, como a espiritualidade responde, e daqueles que ainda desconhecem que só quem deu a vida pode tirá-la, não é? É o nosso Pai maior. O duelo, bem sabe o espiritualista, é contrário a essa lei de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Jesus sintetizou todos os mandamentos nessa frase. Então, como matar nosso irmão se isso é contrário a essa sintetização da lei maior, né, do amor ao próximo? A legítima defesa deve ser contra as armas da fraternidade para com os ofensores. Jesus nos ensinou a perdoar, né, as ofensas, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso é procurar meios justos de educá-los ante a sociedade, para que eles possam servir de instrumento da mesma educação para com os irmãos em caminho. Na semana passada, nós demos aquele exemplo brilhante e raro, né, da mãezinha que teve o filho assassinado e passou a visitar o assassino do filho na prisão, para que ele fosse educado, para que ele pudesse repetir esse ensinamento mais tarde, né? Nos tempos passados, a brutalidade prevalecia em função da ignorância, não é verdade? Onde não se entendiam o amor. Daí, o nosso olhar deve ser histórico, não é? Com os valores daquela época. Quando nós assistirmos algum filme em que a barbárie, a expressão da animalidade prevaleça, nós temos que ter esse olhar histórico, entender que nós estivemos lá. E com a justiça de Deus, ele nos concede a reencarnação para o nosso aprimoramento. Então, o Mestre veio até nós para exemplificar o amor, pondo um ponto final na ignorância. Portanto, não é? A gente ainda teve a oportunidade do Consolador prometido pelo Mestre ampliar esses conceitos, né, de amor ao próximo, de perdão das ofensas. E a nossa responsabilidade aumentou. As guerras são duelos, por existirem ainda bárbaros em todas as nações do mundo. Mas, com o tempo,
esse estado de brutalidade tende a desaparecer por completo da face da Terra. Se a gente for buscar, não precisamos nem de muito esforço. Na internet, tem um documentário exibido pela Globo em janeiro de 1979, que retrata a briga de famílias Sampaio e Alencar na cidade de Exu, no interior de Pernambuco, que se arrastou até 1949, com mortes violentas de lado a lado. Na época, foi até sugerido uma intervenção federal para que fosse dado fim àquele conflito. Então, nós percebemos que a educação moral é lenta e gradual no processo civilizatório. E nós entendemos que hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos, do pretérito. Seja pela violência das armas, meus irmãos, seja pela violência das palavras, o duelo é expressão do ego, defesa do nosso orgulho e da nossa verdade ferida, resultado da barbárie que ainda habita em nós. Hoje, a doutrina espírita nos esclarece que nós, humanos, nos livramos, quando duelamos, da presença física daquele irmão. Mas, o que acontece? Esse nosso opositor pode se tornar um obsessor por séculos. Daí a orientação do mestre. Reconciliai-vos com o vosso adversário, enquanto estáis com ele encaminhado. Portanto, precisamos domesticar nossos instintos, transformando-os em caridade e amor com todos os seres. A legítima defesa é acionada pela educação, pelo trabalho e pelo amor ao próximo como a nós mesmos. Vamos avançar para a questão 758, não é? Pergunta Kardec: poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tenha quase certeza que sucumbirá? E a espiritualidade responde: é um suicídio, é verdade? Então, quando o duelista para luta, ele vai para ela sabendo que é mais fraco, ele ia pela honra, certo de que deveria morrer. Então, ele cometia o suicídio, sucumbindo por orgulho e vaidade, cumprindo a velha história do limpar a honra. No livro Missionários da Luz, quando trata da reencarnação de Segismundo, ali é retratado que ele vai reencarnar como filho de Raquel e Adelino. No pretérito, Raquel e Adelino foram casados e Segismundo compôs com ele, né, um triângulo amoroso. E na hora de limpar, né, a honra, Adelino foi para o duelo com Segismundo, mas ele sabia que Segismundo era superior a ele na habilidade de tirar. Então, ele vai reencarnar como filho de Adelino. Mas, nesse processo, houve um grande trabalho de aproximação desses dois espíritos na espiritualidade, porque o Adelino ele teve resistência
de aceitar o seu assassino do pretérito como filho. E vocês podem imaginar que, certamente, esse relacionamento vai ter dificuldades, mas do modo que o pai... Então, a 758, né? E quando as probabilidades são as mesmas, não é? Aí a gente já tinha falado. Não. E quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas, haverá assassínio ou suicídio? A espiritualidade responde, um e outro, não é? Então, a gente sabe que o duelo é assassínio premeditado, não é? Mas quando as probabilidades são as mesmas, o duelo tanto poderia ser considerado como assassínio ou como suicídio. Os dois duelistas, ao colocarem em risco a própria vida, eram os dois suicidas potenciais. Assim, o que vencesse o duelo se tornaria um homicida, enquanto o que fosse morto passaria de suicida potencial para suicida de fato, não é? Aí a gente pergunta, qual o proveito dessa prática? Não é? Ninguém ganha nada. Os duelistas estão edificando uma inimizade que pode durar séculos. Construíram infelicidade para os familiares. Comprometeram-se com a lei de causa e efeito, como nós exemplificamos com a situação de Segismundo. E, portanto, não devemos nem podemos tirar a vida de ninguém. Deixemos isso para quem a deu, que é o nosso Pai Maior. O Evangelho do Mestre ilumina a alma, nos ensina a vigiar e orar para melhorar o exercício do nosso livre-arbítrio, expulsando, não é, as más ideias sugestionadas por espíritos inferiores. Eduquemos nossos pensamentos para edificarmos o bem. Tem uma notinha de Kardec, né? Em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa. Primeiro, porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Depois, porque expôs inutilmente a sua própria vida em proveito para ninguém. É o que nós acabamos, né, de explicar. Então, o que a gente pode fazer para nos melhorar e edificarmos o bem em nós? Assistirmos palestras, não é? Lermos bons livros, termos conversas edificantes. O Mestre já nos disse, né, através do Evangelho de João, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E a doutrina espírita nos adverte, fora da caridade não há salvação. Assim, edificaremos a paz dentro de nós, à medida que amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Vamos agora para a última questão, a 759. Que valor tem o que chama ponto de honra em matéria de duelo? E a espiritualidade responde: orgulho, vaidade, dupla chaga da humanidade, não é? Então, meus irmãos, perde-se tempo imensurável quando alimentamos a própria vaidade. E o pior, gasta-se tempo em coisas transitórias, sem nenhum valor para a alma.
pobres coitadas, que não sabem o que fazem, não é? Jesus já falou isso no ato da crucificação. Eles estão à espera do tempo para as devidas transformações dos valores espirituais. A honra é quando o indivíduo é percebido dentro da sociedade como alguém de respeito, como alguém que tem os valores daquela sociedade. Agora, esses valores, eles vão se alterar ao longo dos anos. Assim, na 759A, Kardec aprofunda o questionamento. Mas não há causa em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa fora covardia? E a espiritualidade responde: isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ser diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão agravos. Então, meus irmãos, a gente já sabe, se a gente for analisando, não é? Ao longo da história, nós já passamos por duelos nos tempos romanos entre escravos, que a multidão aplaudia para ver aquilo. Ali não era defesa de honra, eles defendiam a vida, não é verdade? Avançamos para esses duelos com a arma de fogo ou com a espada, que também tinha data e hora marcada, não é verdade? Hoje, nós temos duelos de palavras, onde se xingam, não é? Onde não se dá um discurso de ouvir o que está pensando diferente para argumentar o ponto de vista, mas quer se impor pela força das palavras o próprio ponto de vista. Então, assim fazendo, negamos o amor ao próximo, não é? A gente tem que ver onde estão os valores que escolhemos para a nossa caminhada. Porque onde está o teu tesouro, não é? Aí está o teu coração. Com o duelo, o indivíduo não quer preservar a vida, a própria vida. Então, ele não considera esse precioso valor que Deus nos deu, que é reencarnar para progredir. Assim, o indivíduo defende no duelo a memória positiva do que ele possa ter sido aos olhos da sociedade. Vamos, então, percebendo que, à medida que a sociedade for evoluindo moralmente à luz do Evangelho, não é? Nossos valores vão mudando e nós passamos a ter os valores do amor que o Pai nos ensinou. Kardec fez um adendo. Há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem se cometeu alguma falta ou em perdoar se do seu lado esteja a razão. E, qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que o não podem atingir. Então, quando a gente já consegue esse adiantamento moral, a gente vai apagando os duelos e vamos atingindo a superação dessa condição
de superlativização do ego. Isso é superado, porque o duelo passará a ser contra si mesmo, buscando superar as próprias imperfeições. E assim teremos mais tolerância, indulgência, benevolência com o próximo e praticaremos o amor. Muita paz, meus irmãos. Agora nosso querido Vidal vai dar prosseguimento. Boa noite, irmãos. Vou emendar direto, já está aqui projetado. E eu quero confessar que, pela primeira vez, eu gostaria muito de ter sido incluído fora dessa. Porque é um tema, para mim, desagradável. O duelo, um pouco menos, porque praticamente estão extintos. Ainda pode acontecer, mas são raros. Mas a pena de morte, apesar da humanidade já ter melhorado muito, ela ainda é uma realidade. E é algo que não faz sentido quando se para pensar de forma um pouco mais profunda no impacto, na frieza, na violência que ela traz. É diferente de um duelo, de uma briga, de uma luta, de uma guerra, onde as emoções estão exacerbadas, onde se perde um pouco a razão e se age de forma impensada. Pena de morte é algo que é aplicado pela justiça, é fria, tem data marcada, tem um ritual para se chegar a ela e um ritual depois para se aplicar. É algo que não, de forma nenhuma, bate mais com o que se espera da humanidade do terceiro milênio. Mas ainda é uma realidade, hoje. Não precisaria mais ser. Quando a gente olha historicamente, até meio que se compreende que num passado remoto, com uma justiça que praticamente inexistia, era um juiz, alguém que se outorgava, nem juiz era, com o direito de estabelecer a, a penalidade, dar ou atribuir ou não o direito da pessoa a permanecer viva ou morrer. Os tempos eram muito mais difíceis. Em alguns casos, haviam situações onde, de fato, a pessoa punida cometeu crimes horrorosos, hediondos, e não havia uma estrutura penal sequer para se segregar essa pessoa da sociedade. Então, imagine 2.000, 3.000 anos atrás, como é que se segregaria um criminoso brutal, um psicopata da sociedade? Era mais simples e mais fácil matá-lo. Pronto. Aparentemente se resolvia o problema do ponto de vista material. Mas o que a turma não pensava, não sabia, é que, do ponto de vista maior, do ponto de vista espiritual, a morte não resolve o problema, a pena de morte não resolve problema nenhum. Ela apenas transfere esse problema. E se a pessoa que recebeu essa pena continua com toda a sua dose de violência, de criminalidade e tudo mais, ela vai se descobrir no astral em condições de continuar perseguindo seus inimigos, inclusive aqueles que a julgaram e a mataram. Imagino que deve ter acontecido muitos casos de obsessão ao longo dos séculos por parte de condenados à morte sobre quem os condenou. De fato, não resolve nada. Em alguns casos, adia um pouco os problemas e transfere do ponto de vista do plano físico para o plano espiritual. Nada além disso. E permanece ainda esse impacto. Eu percebi isso, eu senti esse impacto, curiosamente, pouco tempo atrás.
vida inteira, a pena de morte aqui, acontecia nos Estados Unidos, onde mais tem notícia, a gente lamenta. E um dia, vendo um filme, a gente tem aquele negócio de entrar no filme, me lembro que era um filme de uma incursão na América do Sul, não sei se eram espanhóis ou se eram portugueses, entrando em território indígena em busca de riqueza, de ouro, e de repente alguém faz uma besteira lá, um soldado raso, e o comandante garrote nele, assim, do nada, garrote. Garrote era uma morte que os portugueses aplicavam, uma espécie de estrangulamento, quebrava, e dizem que era muito dolorosa. E aí ele se revolta, assim, do nada, ele vira e diz, não, não quero, me matem com a espada. Olha, a negociação, me matem com a espada. E garroteiam ele. Não sei porquê, até hoje não sei porquê, mas eu acho que foi isso. A pessoa dizendo, não, vocês vão fazer isso comigo? Como é que vocês vão me infligir tal sofrimento? E o outro, se a troco praticamente de nada, resolve que tem esse direito e mata com doses e requintes de crueldade. E esse é outro aspecto da pena de morte antiga. Porque se havia algum senso, alguma intenção ali de justiça, havia também a intenção de intimidação. Vamos aplicar uma pena de morte com muito sofrimento para inibir que outros façam a mesma coisa. E quando se fala em infligir dor aos semelhantes, o ser humano é mestre nisso. É algo que eu não tive dificuldade até de trazer imagens, porque uma regra não escrita nos livros espirituais, nos livros psicografados, é que se não se aprofunda o lado negativo, não se discorre muito sobre o mal, alguém fez uma coisa errada, e pronto. Aí vai falar sobre o resto. Então, não caberia, numa palestra espírita, começar a falar sobre requintes de crueldade das diferentes modalidades de pena de morte que a humanidade já descobriu e já aplicou. Quando eu pensei, mas eu tenho que trazer uma imagem, a imagem que me ocorreu para ilustrar a pena de morte foi essa. Essa, para mim, é a mais simbólica. Também pelo seu lado extremo. A maior presença que nós já tivemos no planeta foi condenada à pena de morte pela justiça local. E esse é um outro grande problema da pena de morte que persiste até hoje. A justiça é falível hoje. Nos tempos antigos, ela era totalmente manipulada. Esta aqui foi manipulada com objetivo político. Naquela época, político-religioso. E fizeram o que fizeram. Bom, deixa eu passar à frente, porque esse tema eu não gosto muito de falar, somente nessa imagem. Vamos ao texto de Kardec. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Então, 1857, Kardec está lá querendo avaliar como é que a coisa vai evoluir. E a resposta foi bem positiva, incontestavelmente. Desaparecerá. Diga. Eu não pude resistir ao que eu vou dizer agora, não. Fale. Eu sei que você não gostou do tema e tudo, mas a espiritualidade, ela sabe fazer as coisas. As suas comparações e toda essa colocação, e esse final agora, né, falando sobre o julgamento de Jesus, foram brilhantes, sinceramente. Eu sei que não é a pessoa espírita não gosta, mas se fosse no teatro, eu estaria aplaudindo você em cena aberta. Olha, se fosse no teatro, eu tive a oportunidade de ir a Nova Jerusalém, no Nordeste. Dizem que é um espetáculo maravilhoso, de 2 dias. Mas não tive coragem. Realmente eu não tenho mais coragem de assistir os filmes. E quando chega nessa parte do filme, eu pulo, desligo. Não tenho mais coragem disso. Agora, nós podemos discutir isso sobre outro aspecto. Tem outro aspecto da pena de morte que vai falar mais em alguma coisa mais embaixo também. Claro que karma é karma. E claro que existe programação de vida. Esta daqui, mesmo sem ter sido kármica, ela fazia parte de uma programação de vida.
ela foi necessária para o nosso bem, para nós resgatarmos o nosso karma, para a mensagem ficar gravada de forma indelével, como nunca antes em outro avatar, em outro enviado por Deus. Então, tem o seu lado espiritual, mesmo numa pena de morte, muita gente está resgatando karma, mesmo quando ou a pena ou a prisão é injusta, karmicamente ainda tem algo ali a ser resgatado. Eu não me lembro mais qual foi o livro, não sei se foi Cavaleiro de Lumière, acho que foi Cavaleiro de Lumière, que alguém é condenado ou vai à prisão e fica até a morte, e que não tinha feito nada, era inocente, mas em vida passada estava comprometido karmicamente. Então, se a gente entrar nesse aspecto, a coisa melhora um pouco, mas o que me dói aqui é a crueldade, a frieza humana com como ela faz isso. E o lado bom é que promete o mundo espiritual que isso vai desaparecer. Incontestavelmente, desaparecerá. E a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Mais à frente, ele vai dizer que as coisas já estão melhorando. E, de fato, estão. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da Terra. Tá? Hoje reduziu muito, não está completamente abolida. Até no Brasil, vocês sabem que mesmo no Brasil ainda existe pena de morte? Só em casos de guerra? Ninguém sabe disso e nunca foi aplicada, mas ainda existe na nossa Constituição. Eu gostei dessa frase aqui. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Nós não precisaríamos mais dessa justiça humana como é vista hoje. Nós não seremos mais porque vai entrar a justiça divina e se a gente não for mais capaz de errar a ponto de prejudicar alguém, a justiça divina age de outra maneira. Ninguém vai para ser preso, ninguém vai passar essa pena de morte, porque não faremos mais por onde que isso aconteça. Isso virá da nossa evolução. Mas, dizem, faz uma ressalva. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Já se passaram quase 200 anos, mas eu diria que nós estamos distantes dessa época em que não precisará mais de uma justiça humana para julgar homens por homens. Sem dúvida, o progresso social ainda deixa muito a desejar, 1857. Mas seria injusto para com a sociedade da época quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte, no seio dos povos mais adiantados, e a natureza dos crimes que a sua aplicação se acha limitada. Quer dizer, mesmo ela não tendo sido abolida, mesmo na época, ela já estava sendo restrita a alguns casos específicos e mais sérios. Hoje, principalmente. Se compararmos as garantias de que, entre esses mesmos povos, a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para... Quer dizer, as garantias que a justiça procura cercar o acusado. Tá? Garantia de uma defesa, por exemplo. Hoje em dia, antigamente não tinha disso. Está condenado, garrote e pronto. E a humanidade com que trata com ele, mesmo quando reconhece como culpado. Hoje em dia não tem mais aquela ideia de vamos fazer uma pena de morte com muito sofrimento para inibir que outros repitam o mesmo ato. Ao contrário, mesmo os países que praticam, não todos, né? Mas os países mais civilizados que praticam a pena de morte procuram fazê-la de forma mais humana, com menos sofrimento. Em relação ao que era feito em tempos que não iam muito longe, em 1857. Então, a conclusão do plano espiritual é que já tinha havido um inegável avanço do gênero humano nesse aspecto. De lá para cá, avançamos mais ainda. Kardec sempre tenta entrar nos meandros. Mas a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua vida. Tá. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Tem alguém aí que é um serial killer. Então, se a lei de conservação de preservar a minha vida, eu posso condená-lo à morte, porque eu estou preservando a vida
as vidas na sociedade. O pessoal não se intimida com isso. Ah, é? Mas existem outros meios de nos preservar do perigo, que não matando o criminoso. Hoje, por exemplo, a prisão perpétua é uma realidade que é aplicada numa escala muito maior que a pena de morte. Demais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Aqui não está nem falando que a justiça erra e já matou muito inocente. Aqui ele diz o seguinte, que o objetivo maior da lei divina é a nossa mudança. E a mudança começa no nosso arrependimento. E se a pessoa ela é julgada e condenada à morte, ela não tem nem tempo na matéria para se arrepender. Então, do ponto de vista da evolução espiritual, a pena de morte não teria sentido nenhum, porque não daria, entre outras coisas, essa oportunidade. Kardec continua. A pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? De fato, nós já falamos sobre isso aqui. Hoje, não seria mais precisa a pena de morte. Hoje, pelo menos, poderia ser substituída pela prisão perpétua. Aliás, curiosidade, também não existe prisão perpétua no Brasil. A pena máxima de 40 anos. Então, hoje, teríamos alternativas para isso. Mas, em épocas passadas, tinha condições de fazer isso. Então, vamos ver a resposta do plano espiritual. Necessidade não é o termo. O que o homem julga necessário, o homem julga necessário uma coisa, mas nem sempre é a melhor. A proporção que ele se instrui vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Então, não era uma necessidade exata, tá? Era o que, na época, se conseguia entender como necessidade. Mas, à medida que a gente compreende melhor as leis divinas e as leis de sociedade, e nos tornamos mais civilizados, e com a nossa empatia se desenvolve, nós vamos vendo que muita coisa que muita gente condenada no passado não precisaria ter sido. Sem falar nas injustiças, sem falar, por exemplo, nos sacrificados em fogueira, como na Inquisição, as pessoas acusadas de bruxaria e tudo mais. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Isso nós estamos vendo hoje. No Brasil ainda existe, mas eu não sabia disso, fiquei sabendo disso hoje, quando fui fazer uma pesquisazinha para esse assunto, porque nunca foi aplicado, porque é só restrito a casos de guerra, ou seja, assuntos militares. Pode duvidar disso? No sentido de que, claro que sim. Essas restrições é um progresso. Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que se faziam em nome da justiça? É revoltante. É revoltante. Principalmente episódios como a época das Inquisições. E não raro, em honra da divindade, isso é outra história. Já se sacrificou muita gente para agradar divindades. Na época antiga, bom, nós discutimos recentemente aqui neste grupo, quando nós estávamos estudando as cartas de Paulo, a questão de Abraão. Abraão quase oferece o seu filho a Deus, porque achou que aquilo ali era o que Deus queria. Vamos entrar no mérito agora. Mas o povo judeu evoluiu, passou de sacrifício humano para os antigos, né? Para o sacrifício de animais. E até a época de Jesus já se sacrificava animais. Mesmo isso hoje é condenável. Das torturas que infligiam ao condenado e até um simples acusado. Isso é outra história. As torturas eram feitas antes mesmo de se ter a condenação, porque era a maneira de se conseguir as confissões. E claro que se conseguia que se confessasse qualquer coisa com a base nas torturas em que alguns se especializaram em infligir. Para lhe arrancar, pela agudeza do sofrimento, a confissão de um crime que muitas vezes não cometera.
Tudo bem. Então, isso tudo melhorou muito. Pois bem, mas olha o detalhe aqui. Se houvesse vivido nesta época, hoje isso te repugna, mas se você, nessa época, terias achado tudo isso natural. E talvez mesmo, se fora juiz, fizesse o mesmo. Porque a sociedade na época era assim. Muito difícil entender os problemas culturais. Era cultural a pena de morte, era cultural a tortura, era cultural infringir sofrimento como exemplo, e as pessoas não se revoltavam contra isso. E parecia justo. Mas o que parecia justo naquela época parece bárbaro em outra. Agora ele entra na parte que, de fato, merece a gente discutir e aprofundar. Só as leis divinas são eternas. A humanidade, só as leis divinas, as humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Olha o que ele está dizendo aqui. As leis divinas são eternas. As humanas estão mudando, estão evoluindo. Elas só se tornarão eternas quando elas ficarem equivalentes às leis divinas. Quando nós aplicarmos a lei do perdão e tudo mais, aí sim elas ganharão o respaldo espiritual, porque elas vão estar em concordância com as leis divinas. Antes disso, são apenas leis humanas e que mudam a cada momento. E mesmo hoje a gente achar que é uma evolução, uma injeção letal, isso ainda será considerado bárbaro daqui a 100 anos. E detalhe, sumiu alguma coisa aqui, mas tudo bem. Detalhe, a gente se horroriza com isso, mas eu me horrorizei com esses números daqui. Eu encontrei esse levantamento não oficial, tá, feito em jornais, de 1991 a 2022, sobre se a população era a favor ou contra a pena de morte. E pasmem, se essas pesquisas tivessem sido oficiais, por exemplo, em plebiscitos para aprovar a pena de morte teria sido aprovada. Porque se vocês observarem aqui, na maioria das vezes ganhou a pena de morte. Mais pessoas eram a favor da pena de morte do que contra. A única pesquisa aqui que inverteu foi a recente, a do ano passado, onde 49% foi contra e 42% a favor. Mas pode ser que, na média, a população brasileira recente, nós, nos últimos 30 anos, em média, metade dos brasileiros são a favor da pena de morte. Isso nos dias de hoje. Claro que isso também tem uma leitura, né? A criminalidade, a violência no Brasil é tão grande que muitos ainda pensam de forma de 2.000 anos atrás. Vamos nos livrar do problema. Mata. Sai matando. Eu já escutei muito disso. Inclusive em noticiários, em jornais, pessoas defendendo publicamente isso. Bandido bom é bandido morto. Foi uma frase famosa. O que vai contra tudo que nós vimos até agora sobre a evolução da humanidade e sobre a evolução da própria justiça. Mas está aqui. Não está na nossa Constituição, felizmente. 764, e eu estou atrasado, vou ter que acelerar. Kardec continua tentando, vê se acha uma brecha, né? Ele sempre tenta, faz um papel de advogado do diabo. No bom sentido, mas faz. Mas Jesus não disse: quem matou pela espada perecerá? Essas palavras não consagram a pena de talião, e assim a morte dada ao assassino não constitui a aplicação da pena de talião? Isso não foi defendido por Jesus? A resposta aqui é forte. Tomai cuidado. Muitos de vocês têm enganados a respeito dessa palavra. Falou em Jesus, a turma pula, eu também pulo. Colocou palavras na boca dele que não era tirou o sentido da coisa, a gente tem que defender. Muito tem se enganado a respeito das palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. Aí não dá tempo mais de falar sobre pena de talião. Mas é Deus quem aplica a justiça maior. Vejam que todos nós, ao nascermos, junto à nossa certidão de nascimento, nós ganhamos uma sentença de morte.
faz parte nem de justiça divina, é a maneira como Deus construiu o universo, e foi uma maneira extremamente sábia, que não temos tempo para discutir aqui, o quão relevante é esta yin e yang de nascimento, renascimento, nascimento e renascimento. Se não fosse assim, imagine estarmos tendo a mesma vida há 1000 anos, trabalhando no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, nosso crescimento, nosso aproveitamento da vida na matéria seria mínimo. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo que haveis pecado. Aquele está puxando, ele transformou pela italião em lei de causa e efeito. Pois que sois punidos naquilo que haveis pecado nesta e em outra existência. Fizemos até alguns exemplos aqui, mesmo quando a justiça humana falha e condena o inocente, pela justiça divina tem algo por trás. É o efeito dominó que define a lei de causa e efeito. Mas não precisamos falar de lei de causa e efeito aqui, porque vocês estão carecas de conhecê-la. Aquele que foi causa do sofrimento para os seus semelhantes, virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito o outro sofrer. Mas isso não é castigo, isso é uma coisa que a leitura ortodoxa da obra espírita fala, usa uma palavra que eu também me arrepio contra ela. Errou, tem que pagar. Errou, tem que se arrepender, tem que repreender e corrigir o erro. É muito diferente. Este é o sentido das palavras de Jesus. Venha sofrer na própria pele o mal que fez, não como castigo, mas como aprendizado. Mas não vos disse ele também, perdoai os vossos inimigos? Não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmo perdoado? Está na prece dominical, no Pai Nosso? Isto é, na mesma proporção que nós perdoamos, é que nós pedimos perdão. Nós fazemos isso rotineiramente e esquecemos que nós fazemos isso. Finalizando, que o tempo acabou, que deve-se pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Essa é aquela outra, né? Típico da Santa Inquisição. É tomar o homem o lugar de Deus na distribuição de justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e como Deus estruturou a criação. E compreender a própria lei de destruição e de conservação, agora na versão espírita. E que nós ainda temos a espiar, porque nós viemos para cá, para esse planeta, como comprometidos com a lei do karma, e viemos aqui para resgatar o nosso karma. A pena de morte é um crime. É um crime, acabou, não tem discussão. Mesmo quando aplicado em nome de Deus. E se é um crime, quem impõe a pena de morte, seja em nome de Deus ou não, também é um assassino. E vai arcar com as consequências pela lei de causa e efeito de suas ações. Claro que com todos os nuances que ela pode ter, mas que dizer que foi em nome de Deus não alivia a carga de ninguém. Obrigado. Vamos fechar. Hoje é um dia pesado. Está mais do que na hora de terminar. Querido Mestre Jesus, tu te ofereceste em sacrifício 2000 anos atrás para nos ensinar tanta coisa que nós não aprendemos direito, Mestre. Para nos ensinar a perdoar não 70, mas 70 vezes 7, a perdoar sempre. Para nos trazer, na medida de nossa capacidade de conhecimento, de aprendizado, os rudimentos da lei de causa e efeito. Nos enviaste depois o Consolador para completar os ensinamentos. E chegamos aqui, Mestre, 2000 anos depois, ainda vivenciando situações como essas que foram aqui discutidas hoje. Sabemos que é transitório, sabemos que os tempos são chegados e que o planeta de regeneração que se aproxima não terá mais pena de morte. Esperamos, Mestre, ansiosos por esse momento. Esperamos ansiosos pelo momento em que nós não seremos mais capazes de infligir sofrimento a ninguém, seja por que motivo for, seja em nome da justiça, seja em nome da honra,
são conceitos arcaicos e ultrapassados de uma humanidade à qual não queremos mais pertencer. Mas sabemos que é nosso dever não fugir dela, mas transformá-la naquela humanidade que fará jus ao vosso sacrifício, que estará vivenciando os vossos ensinamentos plenamente. E assim, pedindo desculpa pelo que já fizemos em nosso passado, de atos de violência e desamor, e com a promessa de acelerarmos a nossa modificação, o nosso aprendizado, a nossa transformação, pedimos permissão para encerrarmos o trabalho de hoje, dando todos graças a Deus. Graças a Deus.